Tá? Então, retorno com o curso de gestão ambiental no contexto amazônico. Estamos conhecendo, né, as peculiaridades e diagnóstico dos solos amazônicos. Vimos aí alguns conceitos importantes para solos, os conceitos mais para a área ambiental e agronômica. Nós vimos quais são os tipos de solos mais comuns em nossa região. Agora nós vamos entender como é a química desses solos, né? Então é um tema muito importante, saber como é que funciona a química desses solos, que ela tem umas diferenças em relação aos solos de regiões temperadas, por exemplo. Primeiramente, vamos saber o que é um sistema coloidal, né? Então, o solo ele abriga um sistema coloidal, onde a gente tem a água, né? Então, nós temos um meio aqui que é a água. Nós temos os solutos, que são os elementos químicos, né, dissolvidos aí. Então, nós temos a água e tem vários elementos químicos. Isso é um sistema coloidal. No solo, nós temos as partículas minerais, que são os colóides, né? No nosso caso, nós temos as argilas e a matéria orgânica. Tá? Na nossa região, nós temos colóides mais comuns, aqui são caulinita e os óxidos de ferro e alumínio. Nós vamos conhecer cada um deles. Então, esse é um sistema coloidal. Nós temos elementos químicos, nós temos o solvente, né? E ainda vamos contar aqui com a presença dos colóides, que são os minerais no solo. Esse sistema coloidal ele tem um equilíbrio. Toda vez que você remove um elemento químico do sistema coloidal, ele tenta repor aquele elemento. Tá? Então, por exemplo, se a planta absorve um elemento químico, se ela absorve um elemento químico lá, que são os nutrientes, outras fontes vão repor aquele elemento para a solução do solo, vão retroalimentar. Tá? Então, uma fonte de retroalimentação desses nutrientes aqui seriam os minerais. Só que os minerais que alimentam aqui são os minerais primários. E olha que curiosidade, na região amazônica nós não temos minerais primários. São em quantidades muito pequenas, praticamente traços. Se nós fizermos uma análise de mineral primário na nossa região, nós não encontramos, nós vamos encontrar só secundários. E secundários, eles não fornecem elementos químicos para a solução. Então nós temos uma solução do solo pobre. Né? Quando a planta absorve nutriente, não vem da fração mineral na nossa região. São solos velhos, com minerais pobres. Geralmente, essa retroalimentação de elementos ela vem da matéria orgânica e de micro-organismos, né? Então é o que eu falei anteriormente sobre a floresta. Então a matéria orgânica ela é provedora de nutrientes para a solução do solo que alimenta as plantas. Então esse processo aqui que é um processo importante, que são os minerais primários fornecendo elementos, nós temos muito insignificante na nossa região. Tá? E aqueles minerais que existem aqui, eles conseguem reter esses elementos em determinado momento e fornecer para a planta, mas até essa retenção deles é muito fraca, que nós chamamos de troca, né? Troca de absorção é muito fraca dos minerais que nós temos na nossa região. Então, só para exemplificar, se você tem uma substância química contaminante na região amazônica, nós sabemos que ela tem grande probabilidade de ser perdida da solução do solo. Ela pode descer, ela pode ser lixiviada, porque os minerais eles não conseguem reter muito bem, eles são minerais muito pobres. Então é um exemplo, é o que ocorre, por exemplo, com os elementos nutritivos na nossa região aqui. As chuvas elas lavam ele muito facilmente, porque os minerais eles não conseguem reter, nós chamamos também essa retenção de adsorção facilmente, porque esses minerais eles são pobres. Então, quais são os colóides que nós vamos trabalhar? Colóides são partículas muito pequenas, né? São partículas que juntas eles formam uma grande superfície específica. Nós vamos ver o que é isso. Os colóides eles têm um movimento, uma cinética e ele tem carga elétrica, né? Então os colóides que nós vamos estudar aqui são a matéria orgânica, que nós chamamos de humus, e a argila.
Aqui na nossa região, esses aqui são muito importantes. Agora, se você pegar um solo lá do estado de São Paulo, na região mais ao sul, que é a região onde você vai mais fria, você tem colóides muito mais ricos lá, você tem argilas muito mais ricas, são argilas mais jovens, que elas estão muito relacionadas a minerais primários, e que fornecem bastante nutrientes para a solução do solo. Já na nossa região, não, nossas argilas elas são muito pobres. Nós temos, digamos assim, uma condição péssima em termos de argila. Tá? Esses colóides eles ficam sempre em movimento na nossa região. Na nossa região, na verdade, os colóides, de uma forma geral, ficam em movimento. Né? O que eu digo que o colóide ele tem uma grande superfície específica? Vamos pensar que isso é um mineral primário, e o mineral primário ele vai se fragmentando, vai se intemperizando com o tempo. Né? Então aqui ele tem uma superfície. Quando você fragmenta ele, você cria faces. Vou fragmentando mais ainda. Ele cria mais faces. Fragmento mais ainda. Vai criando várias faces. Se eu calcular a área superficial dessa porção aqui, ela fica muito maior do que a porção inicial. Tá? Então isso chama-se superfície específica. O colóide ele tem uma grande superfície específica. São algumas conceitos que são, digamos assim, importantes que a gente tem que observar, tá? Que é a superfície específica. O colóide também ele fica em movimento, né? Então vamos pensar que isso aqui é uma partícula de argila e isso aqui são os elementos químicos, tá? Então ele fica sempre nesse movimento na solução do solo. Os elementos eles ficam retidos nos colóides, né? Eles se encostam lá no colóide por um processo que nós chamamos de adsorção. Né? Então vamos pensar, essa aqui é uma argila, essa aqui é uma argila muito comum na nossa região, que é a caulinita. Os colóides eles têm cargas negativas, né? Então os elementos eles ficam retidos aqui, ó, na superfície desses colóides. Os elementos têm cargas positivas e são atraídos pelas cargas negativas do colóide. Então o elemento encostado na parede do colóide ele é um elemento que está dissolvido. Na região amazônica, essa absorção por cátions aqui, né, por potássio, cálcio, magnésio, ela é muito fraca. Tá? Ela é muito fraca. Então a gente perde muito facilmente esses elementos aqui. É importante eu diferenciar o termo adsorção do termo absorção. A adsorção é quando isso aqui fica encostado. Né? Agora, se esse elemento entrar para dentro da partícula aqui, mineral, eu chamo isso de absorção. E a absorção ela é comum ocorrer na nossa região para o fósforo. Os componentes minerais eles conseguem absorver o fósforo e ele não deixa disponível para as plantas. Né? E a gente tem a principal característica aqui da nossa região, que são solos pobres em fósforo. Dos colóides, nós temos 3 categorias, que são as argilas, os óxidos e a matéria orgânica. As argilas, nós temos o tipo que é 1 para 1. O que é uma argila 1 para 1? É que ela tem uma camada que é um tetraedro de silício e um octaedro de alumínio. Nós temos as argilas 2 para 1, que são 2 camadas de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio. Pensou em região amazônica? Esquece essa do tipo 2 para 1. A gente não tem na nossa região. A gente vai ter a predominância das argilas tipo 1 para 1. Então, os solos amazônicos são compostos por argilas do tipo 1 para 1. Tá? A mais famosa delas é a caulinita. Só para a gente fazer uma comparação, nós temos aqui 2 argilas que elas têm aquela conformação 2 para 1, né? 2 tetraedros para um octaedro. Nós temos aqui 2 argilas que é a 1 para 1, a mais comum da Amazônia, que ela tem um tetraedro e um octaedro de ferro ou alumínio. Essas argilas 2 para 1, elas têm uma superfície negativa muito maior, tá? Porque elas conseguem ficar afastadas uma da outra. Elas são expansivas, então elas conseguem ficar bem afastadas. As argilas 1 para 1, elas ficam muito grudadinhas, então elas perdem a área superficial, né? Ela tem uma superfície específica menor do que a superfície específica das argilas 2 para 1. Então você vê que elas têm menos cargas negativas, porque ela não tem esse espaço.
Então, as argilas 1 para 1 mais comuns são as caulinitas. Se a gente pegar uma foto microscópica, elas são grudadas assim, ó, tá? Então, o que que isso para que isso é importante saber, gente? Nos solos amazônicos, a presença de caulinita, ela já nos fala que é um solo de poucas cargas negativas. Então, são solos que conseguem atrair poucos cátions, né? Poucas cargas positivas, que a gente diz que são os nutrientes. Eles conseguem atrair poucas cargas positivas. Então, são solos pobres. Então, aqui eu tenho uma caulinita, que é uma argila 1 para 1. Eu tenho uma ilita, que é uma argila 2 para 1. Então, essa tenho muito na Amazônia, tenho pouco na Amazônia. Então, por exemplo, 1 grama de caulinita, ela vai te dar uma superfície específica de 20 metros quadrados. Enquanto 1 grama de uma argila 2 para 1, que é a ilita ou a mais famosa, que é a Monte Morilonita, ela pode ter 800 metros quadrados. Então, aqueles solos que tem bastante Monte Morilonita são solos ricos, que tem muito mineral primário, conseguem reter bem os nutrientes, não deixa esses nutrientes ser perdidos, tá? E uma superfície específica bem grande. Os solos amazônicos eles têm a caulinita com uma superfície específica bem pequena, não consegue reter muitos nutrientes. Então nós sabemos que quimicamente as argilas elas são ruins, né, para o solo. Quimicamente elas são ruins. De uma forma geral, eu tenho uma argila 2 para 1 que ela sofre com o intemperismo com o tempo, ela vai se transformar numa argila 1 para 1, que é o que a gente mais tem aqui. Então a gente tem a condição de jovem, mineral jovem no solo, mineral velho. Tudo isso é mineral secundário, tá, pessoal? Então a gente tem o mineral secundário jovem e o mineral secundário velho. Mas essa mineral secundário velho, por exemplo, caunita, ele também consegue ser ainda mais intemperizado e a gente vai ter o óxido, que é a fração mais pobre ainda. E se nós pensarmos nesses solos que nós estamos estudando, nós temos muita caulinita e temos muito óxido. Muita caulinita e muito óxido de ferro e alumínio. Nós não temos esse aqui que seria os minerais mais ricos, tá? Então, solos amazônicos eu tenho muito caulinita e muito óxido de ferro e alumínio. Então, nós vimos as argilas silicatadas ali como coloides. Nós vamos ver aqui os óxidos de ferro e alumínio, que é aquele produto final, o temperizado final, né? Então, os mais famosos que nós temos aqui é a hematita e a goetita, né? A hematita é aquele óxido que dá a cor avermelhada para o solo. A goetita é aquele que dá a cor mais amarelada. Então, eles são muito recorrentes na nossa região. Nós temos muito óxidos na região. São minerais pobres, são colóides, né? É uma fração química muito pobre, tá? Uma desvantagem do óxido é que eles têm a carga positiva. Sempre no pH da nossa região, que é um pH ácido, ele tem carga positiva. Então ele acaba repelindo nutrientes, que a maioria dos nutrientes tem carga positiva também. Por isso que a gente diz que o nosso solo é muito lixiviado, um solo muito lavado, que os nutrientes eles não ficam retidos. Por quê? Nós temos caulinita, que tem poucas cargas negativas, e temos os óxidos que têm cargas positivas e acaba lá deixando tudo passar, né? Todos os nutrientes que têm cargas positivas passarem. Então aqui nós temos também outro exemplo aqui, né? A gibbsita, a goetita e hematita. Então um óxido de alumínio e os óxidos de ferro são comuns na nossa região. São a fração coloidal dos solos amazônicos. Os outros colóides que nós temos aqui são a matéria orgânica. Então, na nossa região, nós somos muito dependentes de matéria orgânica. Quando a gente tem pouca matéria orgânica no solo, aquele solo vai ser muito pobre, tá? Porque quimicamente, na fração mineral, ele é muito pobre. Então, a gente precisa, digamos assim, ter esse complemento da matéria orgânica. Por isso que uma floresta ela se mantém muito bem, assim, digamos, consegue se manter em termos de produtividade, porque tem muito colóide orgânico, que é a fase final da decomposição da matéria orgânica. Tá? Então, se nós pensarmos aqui, a superfície específica que foi mostrada para vocês é uma característica importante dos colóides. Quanto maior a superfície específica, mais eles podem ter cargas, mais eles podem reter nutrientes. Então, a matéria orgânica ela é a top disso aí, né? Ela tem muita superfície específica. Junto com argilas do tipo 2 para 1, nós não temos argila 2 para 1. Nós temos digamos assim, a fração pobre, que é a caulinita, a superfície específica
muito ruim, né? Nós temos os óxidos aqui, que é uma magnésio, superfície específica muito ruim. Então, para nós que trabalhamos com solo, a gente tem essa tristeza de trabalhar com solo quimicamente muito ruim. Porém, em termos de atributos físicos, ele é perfeito, tá? Então, a caulinita e os óxidos, ele contribuem para uma característica física, para características físicas muito importantes na nossa região. Aqui a gente pode até exemplificar as frações minerais do solo, não só a parte coloidal, com a cor, né? Então a matéria orgânica, os colóides orgânicos, eles vão dar a cor mais escurecida, né? A areia, que é o quartzo e a argila, essa cor clarinha aqui. O óxido de ferro, que é a goetita, é a cor mais amarelada. E o vermelho, que é a hematita, é a cor avermelhada. Então toda vez que você for lá cavar um buraco ou cavar uma trincheira no solo, você já sabe, né? Que a hematita é a cor mais avermelhada, que a goetita é mais amarelada. Se ele está escuro lá, é matéria orgânica, geralmente na camada superficial. E que na nossa região nós temos aqui caulinita, goetita, hematita, que são óxidos, são pobres em termos de cargas, né? Eles são pobres em termos de cargas. É uma vantagem disso que isso pode ser corrigido. Você consegue corrigir isso com um processo que nós chamamos de correção do solo, que se chama calagem. Ele melhora as cargas do solo. Então, essa é a parte química dos solos amazônicos. Agradeço a atenção. Aqui fica o meu contato.